Mas aí eu vou falar para você. Quem pode falar mais e melhor a respeito disso comigo agora é o Dr. Marcelo Tournier, que está em cima do caso. E a gente sabe que quando ele está aqui é porque o negócio está bem sério, né? Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite aqui para o Dr. Marcelo Tournier que está com a gente. Doutor Marcelo, muito boa noite. Os números não são os mais favoráveis, aliás, o mês de janeiro está sendo considerado um dos piores de toda a pandemia, né? Boa noite, doutor. Muito boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, telespectadores. Realmente os números não são bons, Paulo, mas já são números que a gente, observando a estatística e a sazonalidade do vírus, nós já estávamos esperando isso, né? Vale lembrar, mais ou menos há uns 6 meses, né, 7 meses, no Brasil, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, falou, o Anthony Fauci falou aqui também, esperem um inverno muito feio. Ele falou isso, e de fato é o que está acontecendo, infelizmente. Devido ao fato das pessoas no inverno ficarem mais juntas, né, em espaços mais fechados, onde o ar não circula, não se renova. Isso já é algo conhecido, que agrava, por exemplo, infecções respiratórias como a influenza, como o vírus da gripe, e já era de se esperar que isso provocaria um impacto negativo com o coronavírus. E o que a gente está vendo agora, Paulo, em alguns países e em algumas regiões, é uma redução dos casos que talvez ela é boa, lógico, né? Porque são menos pessoas ficando doentes e menos pessoas morrendo, mas a longo prazo a gente não pode comemorar muito porque essa redução ela não é consequência de uma imunidade que seja duradoura. Nós temos vários cientistas, inclusive, publicando estudos essa semana a respeito disso, tendo Manaus como um exemplo, onde a gente achava que a cidade, pelo fato de se estimar de que quase 75% da população ficou doente, e que ninguém mais ia ficar doente, que havia acontecido imunidade coletiva, certo? E Uhum. não foi o que ocorreu. Nós vimos uma segunda onda chegando em Manaus com uma força muito maior, gerando um colapso muito mais grave do sistema de saúde e de um modo em que todos esses casos aí estão favorecendo a aceleração de novas mutações do coronavírus, que é o que a Então, gente está vendo lá em Manaus com a segunda variante brasileira do coronavírus, que isso eu ia parece até te perguntar, potencial muito doutor, até maior. para a gente não, para as pessoas poderem entender, porque a gente fala muito sobre essa questão das variantes, né, do que muda, etc. E aí a gente vem chegando com várias vacinas, né? E eu acho que é muito importante a gente entender que, primeiro, o vírus, eu lembro que a gente teve uma conversa que você já tinha até falado. Não, o vírus está mutando o tempo todo, já tinha 56 variantes, se eu não me engano, naquela época quando a gente conversou, né? Mas nada, tipo, nada grave. E aí a gente tem, que estão se falando mais, a variante do Brasil, que agora você já me fala que já são duas. A gente tem a variante da África e a variante do Reino Unido. E aí me sai hoje essa notícia, que está aparecendo agora aqui, dessa vacina da Johnson Johnson. Não é que é a nova vacina, é que ela na realidade foi liberada agora, a fase 3. Essas vacinas que estão chegando agora, as pessoas já têm medo da vacina já. Elas podem ficar com medo de falar assim, ah, mas eu vou tomar isso aí, mas essas variantes agora vão virar dominantes? Elas vão prestar? E aí? Paulo, essa é uma excelente pergunta. Hoje, o que a gente tem de informação científica é a seguinte, de que as vacinas, as quais a gente tem a informação aberta, a informação publicada, ao menos, né, sobre os estudos de fase 3, e que foram aprovados pelos órgãos de vigilância, né, seja aqui, né, pelo FDA ou no Brasil pela Anvisa, elas são vacinas com boa segurança, primeiro de tudo, boa segurança, e segundo, boa eficácia. Uhum. Sobre segurança, a gente tem dezenas de milhões de pessoas vacinadas no mundo até agora, nenhuma morte associada até a vacina. As pessoas na Noruega, que eles falaram que, olha, pode ter sido causado pela morte da vacina, até então, esses estudos de causalidade da morte dessas pessoas ainda está em andamento, mas a grande maioria dessas pessoas eram pessoas com idade muito avançada e que já tinham várias outras doenças e que, de fato, não se tem certeza nenhuma de se a vacina realmente causou a morte dessas pessoas,
ou se foram causas naturais. Essa foi a primeira questão. A segunda é a respeito de efetividade, né, da eficácia dessas vacinas. O que a gente está vendo aqui de vacinas que estão sendo aprovadas e que estão liberando informações, por exemplo, a Johnson liberou a informação da vacina hoje, né, é que qualquer vacina que tiver uma eficácia acima de 50%, ela pode ser utilizada para promover uma imunidade coletiva na população. O que a gente vai precisar é que todo mundo tome a vacina. Então, essa é a grande mensagem que existe aí por trás desses números e que é o que alguns países que estão tomando a liderança disso no Brasil, como Israel, estão fazendo e estão começando a mostrar resultados otimistas, Paulo. Uhum. Aliás, Israel é o país que mais tem vacinado, né? É o país que saiu na frente de todo mundo e que tem tido esse retorno. Mas a gente já tem mais ou menos, né? Por exemplo, alguns estados aqui nos Estados Unidos que já conseguiram chegar a 10% da população, já tem tido resultado já, né, doutor? Já tem tido. A gente está pegando Israel como grande laboratório do mundo a respeito das vacinas, né, Paulo? Porque aí a gente tem informações de diferentes idades. O que a gente está vendo em Israel é que depois que aconteceram as vacinações, que hoje já está em 56% da população, e eles com uma eficiência espantosa, continua crescendo a escala dessas vacinas, né, na população, o que é fantástico e mostra para o mundo que pode ser feito. Mas o que mais é bacana dessas informações é o seguinte: eles começaram a fazer um estudo das pessoas de maior risco que foram vacinadas, e eles viram que de 100 mil pessoas, apenas 2 pessoas morreram e pegaram o coronavírus e morreram de complicações do coronavírus. Então, essa é uma informação muito boa para a gente, mostrando que, de fato, a gente pode confiar nas vacinas que estão aprovadas cientificamente e validadas. Inclusive, doutor, até te interrompendo, essa vacina, especificamente da Johnson Johnson, ela tem um índice muito menor do que Pfizer e Moderna, que estão acima dos 90%. É um pouco acima, é acima da Sinovac, que tem lá os 50%, e na realidade está nessa faixa de 70%. Então não tem que ficar escolhendo muito. Mas a minha pergunta é, e essa questão da dose única, que tanto se fala, que tem coisas que dizem que é positivo e tem também negativo, não é? Porque senão todo mundo vai querer tomar só Johnson Johnson, porque é uma só. Paulo, existem estudos, inclusive, com as vacinas da Pfizer e da Moderna em dose única, e que elas têm uma efetividade menor. Essa foi uma opção que, inclusive, foi aventada inicialmente, e que hoje não se vê essa possibilidade. Eles preferem Mas vacinar todo mundo. esse valor seria menor do que os 50% ou ainda no nível satisfatório, acima de 50%? Porque eles têm 90% com 2 doses, não é isso? Exatamente. Se eu bem me engano, ele estaria na faixa de 60, entre 60% e 75%. Seria ainda eficaz. O que é uma opção, por exemplo, para países pobres que só vão conseguir a vacina graças ao COVAX, que é o consórcio de vacinas que a Organização Mundial da Saúde vai começar a despachar, né? E outros países como o Canadá, por exemplo, que se propôs a comprar um estoque extra de vacinas para doar para esses países mais pobres. Doutor, a gente fala bastante também a respeito que no ano passado a gente tinha aqueles Super Spreaders Events, que seriam os eventos do Trump fazendo aqueles grandes comícios gigantes. E aí a gente vê que não teve tanto agora. Mas o Mini-Me lá da Flórida, que é o Ron DeSantis, ele autorizou que as pessoas possam se aglomerar, inclusive autorizou no Super Bowl agora mais de 3 mil pessoas no estádio. E o pessoal da Califórnia me parece que está com bastante medo dessa situação do Super Bowl. Até quero trazer as informações a respeito dessa situação do Super Bowl, porque vai acontecendo em Tampa, né? E os médicos estão com esse medo justamente por isso. O condado de Los Angeles e o condado lá na Califórnia, né, conseguiram dobrar a curva após uma onda mortal de outono e inverno por conta do Covid-19. Mas o campeonato de futebol, que é o Super Bowl, é uma das preocupações. Eles esperam que as refeições ao ar livre sejam retomadas nos restaurantes já na sexta-feira,
né, a última das várias restrições para ficar em casa a serem suspensas essa semana. Mas aí o que acontece? Eles estão com medo que as pessoas vão para a Flórida e tragam da Flórida o vírus mais uma vez. Né? Só para trazer algumas informações, o número médio diário de casos aí do condado de Los Angeles caiu nas últimas 2 semanas de 15.100 casos por dia para cerca de 7.400 casos. Espera-se que as mortes diárias de Covid-19 permaneçam altas nas próximas semanas. Na quinta, 212 mortes foram registradas. Isso lá no condado de Los Angeles. Especialmente o Super Bowl, o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City entram em campo no dia 7 de fevereiro e as autoridades temem que grandes encontros sociais, como os feriados, impulsionem outra onda agora no inverno. É para ter medo mesmo, né, doutor Marcelo? É para ficar preocupado e ter medo, Paulo. Como eu falei inicialmente, a gente fica feliz com a redução dos casos e mortes, mas a gente não pode comemorar porque a gente sabe que esse vírus ele tem esse padrão de subidas e descidas que vai de acordo com essa imunidade temporária que essas pessoas recebem. E que a gente tem informações já, Paulo, comprovadas mesmo por vários estudos, de que uma pessoa pode pegar um vírus, depois pegar o outro, uma outra variante, num período muito curto de tempo. Então, é um risco muito grande, né? As pessoas estarem se aglomerando de um modo precoce para algo que não seria essencial. Então, as recomendações que a gente continua mantendo, né? A gente fica de olho nos especialistas e nos estudos, a gente acompanha as recomendações dos especialistas e dos estudos para continuar mantendo o distanciamento social, Então, para doutor, evitar a subida dos casos. Sim, e é o que a gente quer o tempo todo. Você viu, a Califórnia teve um sobe e desce absurdo, né? Parecia que estavam entrando no eixo, aí o Arizona passou à frente da Califórnia, né? E teve aquele né? Que não foi um lockdown, mas foi quase, né? Foi um toque de recolher bem forte que fizeram, que eu acho que foi isso que deu resultado. Mas eu queria perguntar o seguinte: muita gente tem mandado perguntas com as seguintes dúvidas. Ok, eu vou e tomo a primeira dose da vacina, tá? Aí, nesse meio tempo, eu sou infectado. Eu sei que aquela porcentagem é justamente do desenvolvimento de sintomas graves, eu não vou ter risco de ser entubado, nada disso. Mas aí eu descubro que esse vírus que me atacou agora foi uma variante do vírus. E aí a pergunta é a seguinte: tem que esperar fechar esse tempo para a segunda dose ou se toma a vacina logo depois que descobriu que pegou o Covid, tá com a Covid? Olha, Paulo, não existe nenhuma recomendação padronizada, mas o que se tem como recomendado é a pessoa tomar as 2 doses da vacina, se for uma vacina de 2 doses. Essa aí é a grande recomendação que ainda se mantém a respeito disso. Claro que com as vacinas de dose única começando a aparecer, como essa da primeira da Johnson, isso vai facilitar com que a imunidade coletiva seja alcançada mais rapidamente. Se essa vacina for aprovada pelo FDA, que parece que a autorização de uso emergencial do FDA parece que já está sendo solicitada e ela talvez já saia uma resposta aí dentro das próximas 2 semanas. A Johnson, segundo o press release que eu li hoje pela manhã, prometeu que já teria como entregar essa vacina numa ampla escala, né? E a vantagem da Johnson nisso é que ela necessita apenas de refrigerador comum, Paulo, que é um grande ganho em relação ao que a gente tem às outras vacinas, como da Pfizer e da Moderna, que são dadas aqui nos Estados Unidos, que exige uma logística de se ter um super refrigerador por perto, né, para que você possa armazenar e distribuir. Quer dizer, e a gente tem uma novidade aí que saiu agora há pouco, foi no final da tarde, se eu não me engano, no Brasil, né? A Sinovac divulgou esse estudo de que ela estaria com uma eficácia garantida para essas variantes do Reino Unido e da Inglaterra, mas não se fala sobre a variante do Brasil. E a variante do Brasil já foi encontrada, se eu não me engano, aí na região de na Bay Area, né? E a gente tem também em Minnesota, que encontraram também um caso lá. E um detalhe, pelo que eu li,
é que as pessoas não se conhecem, essas pessoas que tiveram, contraíram isso. Então já estão falando que se trata de uma transmissão comunitária, não sei se eu estou falando bobagem. A gente tem que ter um pouco de receio a respeito disso. O que, que as pessoas precisam fazer para... É a mesma recomendação, doutor? Sim, é a mesma recomendação. E, Paulo, o que a gente já sabe do ponto de vista científico disso, né, e que os especialistas já estão todos concordando, é que é o seguinte: é muito possível que essas variantes que a gente está vendo, como a de Manaus e como a da Inglaterra, elas se tornem, na verdade, o vírus mais predominante, porque elas são altamente contagiosas, né? A gente vê a capacidade de contágio em ambos lugares, né? Então é uma mera questão de tempo para essas duas variantes se tornarem as mais comuns, uma vez que a gente vê isso. Foi a mesma coisa quando chegou o coronavírus pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, e em uma questão de alguns meses, isso começou a se demonstrar totalmente fora de controle. Os cuidados que a gente precisa manter continuam os mesmos. E hoje a gente já tem um pouco mais de evidência, inclusive, para mostrar, né, que na posse do Joe Biden, por exemplo, a gente viu muitas pessoas com duas máscaras, né, Paulo? Isso, inclusive, já tem alguns estudos mostrando que se a pessoa não tem uma máscara tipo N95, que hoje é exclusiva praticamente para profissionais de saúde, e ela vai se expor em um lugar de alto risco de aglomeração, de fato é necessário, não tem jeito, tem que ir. Tem gente que trabalha, né? Trabalha com entrega, com várias coisas. Não tem jeito você utilizar duas máscaras. Ou utilizar uma máscara, pelo menos, que tenha um grau de filtragem maior, como KF94 ou KN95, que são as máscaras que são usadas, por exemplo, na China e na Coreia do Sul. São padrões de máscara que oficialmente o FDA não aprova, mas a gente vê estudos realizados nesses países dizendo que ela tem um poder de filtragem um pouco maior do que aquelas máscaras cirúrgicas comuns, que são aquele tecido fininho. Então, eu ia até fazer essa pergunta para você, doutor, que é o seguinte. A máscara de pano. Hoje eu vi o doutor Van Gupta falando na televisão que não serve a máscara de um tecido só. Ela tem que ter quantas barreiras, então? Uma, duas, três? Quantas que a gente vê? E se aquelas que a gente... Aqui eu devia ter pego ali na sala, não peguei. Que tem o lugarzinho para gente colocar o filtro. Essa vale também? Essa serve para alguma coisa? Paulo, a melhor maneira da gente saber, né, se a máscara está tendo uma boa vedação, tem duas formas. A primeira é a seguinte: você usa óculos, eu uso óculos, quem usa óculos, né, e o óculos transpira, já é um sinal de que a máscara não tem uma boa vedação. Porque ela está fugindo o ar ali justamente por um ponto de escape. Né? A N95, essas máscaras que os profissionais de saúde usam, elas são de fato eficazes porque elas bloqueiam essa passagem. Esse é o primeiro ponto que a gente sabe, se ela funciona bem ou não. O segundo teste que a gente faz é o teste que a gente usa, por exemplo, da N95, que é o teste do perfume. Então, borrifa um perfume ou alguma coisa que tenha um perfume mais forte por perto, se você está usando a máscara e você está sentindo o cheiro do perfume, quer dizer que essa máscara não bloqueia o suficiente as micropartículas, né, que são as micropartículas, por exemplo, do perfume, e que você não está protegido como você deveria. Para que você tenha uma proteção, no mínimo, decente, você precisa ter uma máscara que tenha, no mínimo, duas camadas de tecido grosso, tipo algodão, né? Algodão grosso, ou, idealmente, uma máscara que possua 4 camadas de tecido de proteção, que seria o ideal, né, do ponto de vista de se ter aí para isso. E aí, essas máscaras, como eu falei, que tem esse padrão KF94 ou KN95, costumeiramente elas têm esse tipo de proteção. Mas, como eu falei, mesmo com uma máscara dessas, vale a pena você fazer esses dois testes. Se você não usa óculos, pega um óculos escuro, pega um óculos desse para ver se ele foge e transpira. Eu já vou ser bem sincero, essa dica do óculos, doutor, foi a melhor de todas.
Porque também não é aquelas, por exemplo, aquela máscara normal que a gente tem, que distribui até no hospital, se você não fecha ela aqui, o óculos fica embaçado, quer dizer, não adianta nada então, né? Mas tem umas que você consegue que ela adere. Tem uma outra que a gente fala lá, que o Tony vive falando que é o sonho de consumo dele. É uma que ele fecha, é uma máscara Nietzsche, eu acho que chama. Que ela fecha aqui assim, ela nem tem nada aqui embaixo, mas ela adere. E tem uma presilha só aqui atrás. E não passa nada naquilo. Né? Então, assim, essas são as melhores, né? Claro, não adianta nada. Uma que já foi reprovada muitas vezes é aquela que tem um buraquinho aqui do lado. Que lá não tem nem pra que ter aquilo. Ah, não, é que eu não consegui respirar. Tem gente, vou falar, contaram aqui nos bastidores. Eu não consigo ficar o tempo todo com a máscara na aula. É chato, incomoda, mas tem que ficar. Tem que ficar. Não adianta. Entendeu? A gente trabalha aqui o dia todo com gente entrando, tem que estar com a máscara o tempo todo. Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas já devem ter relaxado um pouco é a questão de lavar a mão. Isso é muito importante, né, doutor? Tem que lavar a Sem mão dúvida. o tempo todo. E o álcool também. Parece que agora você encontra álcool em tudo quanto é lugar, mas será que o povo não está comprando é porque não está usando ou é porque estão fabricando mais? Tem que usar. Então, só para repetir, doutor, as recomendações básicas, que eu acho que nunca é demais, conta pra gente aí. Então vamos começar por lavar as mãos. Lave as mãos com água corrente e sabão. 20 segundos de lavagem das mãos, cada vez que você tem contato com algum objeto que possa estar contaminado. A segunda coisa, tomar os cuidados de higiene também na limpeza da casa, né? Limpeza com detergente, quando possível, o uso da água sanitária e o uso do álcool em superfícies também, onde tem muito contato manual, maçaneta de porta, e outros lugares onde se tem um contato. Você praticar o distanciamento social, isso é fundamental. Praticar esse distanciamento, evitar o contato máximo possível em lugares aglomerados, em lugares fechados com circulação de ar fechado. Usar máscara, né, e que é uma questão que o pessoal já está começando a falar, inclusive, de uso de máscara, mesmo que você não esteja em um lugar muito aglomerado, para reduzir até o risco, às vezes, de alguém que passou ali doente e estava espalhando o ar, né? E procurar verificar a efetividade dessa máscara que você está usando, porque uma máscara com uma boa vedação, Paulo, ela pode chegar a ter um grau de efetividade em prevenir o coronavírus que seja tão bom quanto as vacinas. Então, a gente ainda não tem vacina para todo mundo, mas a gente tem a possibilidade de usar um dispositivo que reduz esse risco para que as pessoas não fiquem doentes e que não corram o risco de perder suas vidas. Doutor Marcelo Tournier, mais uma vez, muito obrigado. É sempre muito bom ter você aqui. Dá um alívio às vezes quando a gente ouve, ao mesmo tempo dá uma raiva tão grande, porque a gente vê tanta gente não usando. E só porque tomou vacina já acha que pode sair por aí. Não é assim também, pelo amor de Deus. A imunidade você sabe que é com tempo e tem que tomar as duas doses no caso aqui. Né? Eu espero que daqui a pouco a gente tenha, já compraram agora 200 milhões de vacinas para juntar os 600 milhões, então a gente vai ter 300 milhões de doses, que não é o 100% da população, mas a gente sabe que aos poucos a gente vai alcançando. Mas as pessoas precisam tomar, essa que é a história, precisam ter vontade de tomar. Doutor Marcelo, é inova.life, não tem .com nem .br, é inova.life. Tá vendo aquele monte de computador atrás do doutor Marcelo ali? Não é do Robin Hood, nem da Bolsa de Valores, não. Aquilo lá é porque ele trabalha com dados científicos, é alguém que entende de números, e eu acho que é melhor impossível a gente ter um colaborador desse tamanho com a gente aqui. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, grande prazer. Boa noite.